ladrão! Roubou a minha fantasia! Eu quero o Homem-Aranha! O Homem-Aranha roubou! Hoje aqui no canal estamos remaratonando a franquia do Homem-Aranha do Tobey Maguire, com todos os detalhes, referências, easter eggs e erros espalhados em todos os 3 filmes. Mais alguma ideia brilhante? Você tem alguma? Tem? Semana passada fizemos o vídeo de Homem-Aranha 1 de 2002, então se você quiser conferir, tá aqui na playlist e também confere o vídeo que lançamos semana passada, porque nesse vídeo aqui vamos falar de Homem-Aranha 2 de 2004 do Tobey Maguire, mais conhecido por muita gente como um dos melhores filmes de super-heróis já lançados no cinema. Foi super bem recebido pela crítica, pelo público, uma bilheteria maravilhosa. Então se você é fã do Homem-Aranha, já deixa o seu like, comenta sua cena favorita desse filme e compartilha pros seus amigos pra assistir esse filme aqui junto com a gente. E se inscreve, porque semana que vem vai sair o vídeo de Homem-Aranha 3. Suas fotos são tão boas. Quero tirar umas fotos suas. Peter. Parker! O filme tem uma abertura mostrando diversos desenhos de várias cenas famosas do primeiro filme do Homem-Aranha. Uma das cenas temos o Peter sendo picado pela aranha, o Peter acordando todo shapeado, Peter lutando contra o Serra-Ossos, deixando o bandido fugir, a morte do Tio Ben, o beijo famoso invertido do Aranha, soltando teia com a Mary Jane depois do festival, Peter com a tia May no hospital, Peter deixando o pai do Harry morto na sua mansão e a cena final do filme no enterro. É legal porque essa introdução aqui do filme, essas artes, meio que resume o primeiro filme de uma forma bem diferente, bem quadrinhos, chamando um dos maiores ilustradores para fazer isso. Essas artes aqui foram criadas pelo Alex Ross, um dos maiores quadrinistas que existem aí nos quadrinhos da Marvel e da DC também. Então o filme começa com uma narração igual começou o primeiro filme do Aranha. Quem eu sou? Eu sou o Homem-Aranha. Queria estar no lugar dele. Aquele ali sou eu. E aqui um detalhe legal, é perceber que esse filme começa com o rosto da Mary Jane, e ele também vai terminar com o rosto da Mary Jane. Parker! Parker! Não, para! Vemos aqui o Peter como um entregador de pizzas. Esse aqui é o seu segundo trabalho, além de um fotógrafo para o JJ Jameson, agora que ele está morando sozinho para conseguir arrecadar uma grana ali para conseguir pagar as contas de casa. Isso aqui é um detalhe, já que no primeiro filme ele disse que foi demitido do trabalho que ele tinha com o Dr. Connors por chegar sempre atrasado. Eu me atrasei, o Dr. Connors me despediu. Você atrasou de novo? No capacete do Peter a gente consegue perceber algumas coisas interessantes. Uma delas é que o endereço que está ali, Bleecker Street, número 233, é muito perto do endereço do Sanctum Sanctorum do Doutor Estranho, que é Bleecker Street, número 177. É uma pena que não tá no universo principal Marvel. Se você tentar ligar para esse número de telefone, vai dar diretamente na mesma pizzaria que o Tobey Maguire está trabalhando. E depois que esse filme aqui foi lançado, a pizzaria deixa um cartaz assim na parede: você nos conhece por Homem-Aranha 2. Aqui quando o Peter tá entrando na pizzaria com o dono para pegar pizzas novas para uma nova entrega, perceba que tá saindo um policial ali pela porta, e quando troca de câmera, esse policial simplesmente sumiu. Tô no seu caminho, vamos, recebemos um pedido há 21 minutos. E descobrimos aqui então que o Peter tem que fazer uma entrega em apenas 7 minutos e andar 42 quarteirões. Senão, ele vai perder o emprego de novo. 42 quadras em 7 minutos e meio, senão vai pra rua. O Peter sai todo apressado com a sua lambretinha marota e ele quase bate de frente com o ônibus. Detalhe, se você parar essa cena aqui ou reparar ela em câmera lenta, você vai perceber que esse ônibus também tinha a propaganda da Mary Jane. O Peter então decide trocar a sua roupa para o traje do Homem-Aranha para ir soltando teias com a pizza. Repare que o cara na rua fala: Ele roubou o cara das pizzas. Simplesmente porque esse aqui é o marketing do JJ Jameson, né? Pessoas veem o Homem-Aranha ainda como um vilão, como um bandido. No caso, roubando até mesmo a pizza do entregador de pizzas. O Peter salva crianças de serem atropeladas e até mesmo impede que o outro cara roube as suas pizzas. Por causa disso, o Peter chega atrasado com a sua entrega e temos um erro aqui nessa cena. As pizzas. Não é a mulher ser completamente escroto com o Peter e não pagar mesmo assim para ele não perder o emprego. Atrasou.
Eu não vou pagar por elas. Mas sim o relógio. Quando a gente vê o balcão de longe, a gente percebe que o relógio tá bem acima da cabeça da recepcionista. Vai trocar a câmera. Para falar que o Peter está atrasado, o relógio desceu a altura para a altura da cabeça da recepcionista só para fazer a cena bem feita. Ele foi demitido como um entregador de pizzas. E corta de novo pro Peter sendo demitido também do seu trabalho com o JJ Jameson. Parker, acorda, está despedido. Isso tudo porque o Peter tá recusando tirar fotos do Homem-Aranha, deixando de ganhar dinheiro para que o JJ Jameson não faça propaganda negativa e fake news sobre o Homem-Aranha. O senhor botou a cidade inteira contra ele? Tenho muito orgulho disso. O JJ Jameson chama a Beth. Essa aqui é a Beth Brand dos quadrinhos, onde já foi até mesmo namorada do Peter Parker e a mesma personagem que nós vemos no universo da Marvel, que é a namorada do Ned. O Peter, como foi demitido do outro emprego, mesmo assim decide entregar ali uma foto que ele tirou do Homem-Aranha e cobra $300. Só que isso aqui não recupera o dinheiro que ele já tinha pedido adiantado para a Beth e fica sem dinheiro nenhum. Não dá pra cobrir o adiantamento que eu te dei há 2 semanas. O Peter corre para não perder a aula do Dr. Connors e no caminho acaba derrubando seus livros. Um cara que acerta com uma mochila na cabeça do Tobey Maguire. Esse cara aqui, cara, durante as gravações, é o próprio diretor Sondheim batendo com a mochila na cabeça do Tobey. Isso porque no vídeo de bloopers do próprio DVD mostra que foi o Sondheim mesmo. Peter levanta e dá de cara com o Dr. Connors, que diz que ele perdeu a sua aula, chegando até mesmo depois que a aula acabou. Quero chegar na hora. Então chegue na hora. Então repare, aqui vemos o Dr. Connors sem o seu braço direito, igual aos quadrinhos, já que ele vai se transformar no lagarto para tentar recuperar o seu braço perdido. Um detalhe legal nessa cena é reparar que na mochila do Peter Parker tem um silver tape amarrando a alça na mochila, para mostrar quanto o personagem é pobre e não tem nem dinheiro para comprar uma mochila nova. Mine logo, ou reprovo você. O Peter perdeu a aula, então ele foi até a casa da tia May com a sua lambretinha. Chegando lá, eles decidiram fazer uma festa surpresa pro Peter. Surpresa! E repare, cara, Peter Parker só tem 2 amigos e a tia May. Ele não tem mais nenhum outro amigo na vida dele, até porque ele literalmente não tem tempo. Ele não tem nem tempo para ligar para o Harry Osborn ou até mesmo visitar a Mary Jane no seu teatro. Você sumiu, não retornou minhas ligações? É aqui nessa cena que o Harry Osborn fala que eles estão fazendo experimentos com fusões nucleares e que pode apresentar o Octo Octavius, o grande cientista por trás disso tudo, para ele conseguir completar o seu trabalho sobre o cientista. Ali o Peter vê que a tia May não tá conseguindo pagar a hipoteca da casa e que ela pode acabar sendo despejada do local. E mesmo assim, a gente vê que aquela tia legal, mesmo assim, faltando dinheiro para pagar as contas, dá e faz de tudo pro Peter acertar os seus $20, porque aquele dinheiro é mais importante para ele. Pelo amor de Deus, não é muito, mas aceite. Aqui temos uma cena que é replicada do primeiro filme. O Peter, depois da festa, vai simplesmente jogar o lixo pra fora, igual ele fez no primeiro filme, e também conversa com a Mary Jane depois de jogar o lixo pra fora, igual no primeiro filme. Nessa cena, Mary Jane quase se declara para o Peter Parker, e o Peter Parker quase se declara para ela. No final, a cena termina com a Mary Jane dizendo que está saindo com outro cara. Com um namorado? Eu tô gostando dele. O Peter, pra não terminar aquela situação embaixo, ele diz que vai visitar a Mary Jane no seu teatro e assistir uma de suas peças. E ela diz: não vai me decepcionar. Queria ver a sua peça amanhã à noite. Vai assistir? Vou estar lá. Não me decepcione. O Peter então vai até o seu apartamento. E repare aqui nesse take na rua que a gente consegue ver que o apartamento onde o Peter está morando de aluguel se chama Dictovich, fazendo uma referência a um dos criadores do Homem-Aranha nos quadrinhos, Steve Ditko. Só botaram o Vich no final. Peter chega no apartamento e o dono pega os seus únicos R$20 que ele tinha pra semana. Perceba aqui na mesa de cabeceira que o Peter tem uma foto da Mary Jane que ele tirou lá no primeiro filme. No dia seguinte, o Peter vai conhecer o Octo Octavius, já que é o Harry Osborn quem está pagando as contas do cara. Mas já que a Oscorp paga as minhas contas... O Octavius aqui nessa conversa fala que o Peter é brilhante e ao mesmo tempo preguiçoso. E o Peter Parker diz essa frase: Tells me you're brilliant. He also tells me you're lazy. Trying to do better. Essa aqui é a mesma resposta que o Tobey Maguire dá para o Octo Octavius lá em Homem-Aranha No Way Home. How are you? Trying to do better.
Nessa conversa, o Otto diz pro Peter que se ele guardar algo tão forte e precioso como o amor dentro do seu coração, isso vai deixar ele doente, que é exatamente o que acontece aqui nesse filme. Se você guardar uma coisa tão complicada como um amor aqui dentro, vai ficar doente. Então vemos o Peter lavando as suas roupas e enquanto espera elas terminarem na máquina, ele está lendo poesia para contar para Mary Jane. Isso tudo porque o Octavius disse que conquistou o amor da sua vida dessa mesma forma. Se quiser que uma mulher se apaixone por você, dê poesia pra ela. É então que o Peter começa a se arrumar para a peça da Mary Jane. E aqui no seu quarto a gente consegue perceber uma coisa. No espelho temos 3 fotos da Mary Jane imitando as poses dos 3 macacos sábios. Na rua, o Peter escolhe uma flor chamada Carnation. Carnation é muito parecido com o nome Carnage. Carnificina, um dos maiores vilões do Homem-Aranha. E você deve estar se perguntando que música é essa que está tocando nessa cena, e ela se chama Hold On, do Jets. Agora um detalhe explodidor de cabeças e metafórico aqui. O nome da peça da Mary Jane se chama A Importância de Ser Prudente / Honesto, que é basicamente o que o Peter aprende neste filme aqui, que é contar a verdade sobre os seus sentimentos para Mary Jane e também para a Tia May. O Peter, então, indo em direção ao teatro, é quase atropelado por bandidos que estavam fugindo da polícia. Quando a gente tá vendo os bandidos e a polícia atrás do Peter Parker, a rua está completamente lotada de carros. Quando o carro atropela o Peter e ele pula por cima do carro, ele cai no chão e fica ali na rua conversando com as crianças e nenhum carro passa pelo Peter. Aonde foi parar todos os outros carros dessa rua? E também como muito legume e verdura. O Peter perde a lambreta, se veste de Homem-Aranha e vai atrás dos bandidos, salvando diversas pessoas no meio do caminho. Perceba que nessa cena, os bandidos ao atirarem no Homem-Aranha, uma hora eles estão com metralhadora, troca a cena, eles estão com uma escopeta, muda a cena, eles estão com metralhadora, muda escopeta, metralhadora, escopeta, cada take, cada câmera é uma arma diferente. O Peter chega no teatro com o carro dos bandidos e fala pro policial rebocar que ele tá nem aí. O policial fica perdido sem entender nada. Se deixar aqui, eu vou rebocar. Reboca? E no teatro vemos mais uma vez o ator Bruce Campbell. No primeiro filme era o apresentador da luta livre, o recepcionista do teatro. E depois ele vai ser o recepcionista do restaurante. Tudo porque o diretor queria que ele fosse o grande vilão do quarto filme, sendo o Mistério. E ele até mesmo apareceu em Doutor Estranho 2. Acabou! O Peter senta fora do teatro do outro lado da rua e vê uma mulher cantando a música do Homem-Aranha da animação clássica, de uma forma maravilhosa. Pelo menos ela canta melhor que eu, né? Aí vem o Homem-Aranha com a teia infernal. Ali o Peter vê a Mary Jane saindo do teatro do outro lado da rua. E perceba que no cartaz atrás da Mary Jane está escrito: Jay Fraser é eficaz. Esse aqui é o diretor de efeitos especiais de Homem-Aranha 2. A Mary Jane beija e sai com o seu novo namorado. E o Peter pega, põe a sua roupa do Homem-Aranha e sai soltando teias pela cidade, até que então ele perde os seus poderes pela primeira vez. Então vemos uma das cenas mais divertidas do filme, que é onde o Homem-Aranha desce o prédio de elevador e ele fica conversando com um cara que diz que foi ele mesmo quem fez o seu traje. Onde comprou? Fui eu que fiz. É legal que tem uma cena deletada, onde esse cara aqui entrega um cartão dizendo que ele poderia ser o cara do marketing para o Homem-Aranha. Peter volta para sua casa com a sua lambreta toda arrebentada e no dia seguinte ele decide ligar para Mary Jane para se desculpar. Até mesmo depois que a ligação cai, ele finge que está conversando com ela e contando a verdade para ela. Mas na verdade ninguém tá escutando. Lá vai. Sou o Homem-Aranha. Peter vai então até a apresentação do Octavius, onde ele mostra para nós os seus tentáculos super avançados que são controlados por uma inteligência artificial, porém eles não conseguem controlar a mente do Octavius por causa do seu chip inibidor. Por isso desenvolvi esse chip inibidor, para proteger o funcionamento do meu cérebro. Quando troca de cena, o chip inibidor tá mó longe do cabelo do Octavius. Depois troca de câmera e o chip inibidor tá super perto do cabelo dele. Ali ele agradece o Harry Osborn por financiar o trídio, um material para criar a sua fissão nuclear. Tenho prazer em pagar as contas. Nessa cena, o Octavius diz: o poder do sol na palma das minhas mãos. O poder do sol na palma da minha mão.
Em Homem-Aranha No Way Home foi citada essa mesma frase diversas vezes no filme. Tanto ele lutando contra o Peter... Máquina? Eu não sei do que você tá falando. Que máquina? O poder do sol na palma da minha mão. Tanto quanto ele conversando com o Tobey Maguire e o Tobey completando a frase dele enquanto segura o reator Ark. O poder do sol. Na palma da sua mão. O poder é maior do que esperado e todos os metais começam a ir em direção à máquina. A esposa do Octo Octavius aqui acaba morrendo com um estilhaço de vidro indo direto na sua cara no seu olho direito. Octavius é eletrocutado e o seu chip acaba sendo queimado. O Peter aparece ali como o Homem-Aranha e acaba desligando a máquina antes que tudo acabe explodindo. O Harry então sai do prédio e fala a frase de todo mundo depois que paga as contas de casa. Estou falido. Eu não tenho mais nada. Lembra que a esposa do Octavius tinha morrido com um pedaço de vidro vindo direto na sua cara, no seu olho direito? Pois é, aqui agora aparece ela, com o seu rosto perfeito e os seus olhos também. E perceba aqui nesse filme, cara, quando o Octavius está controlando as garras, as luzes das garras são brancas. Quando as garras estão no controle, as luzes são vermelhas. E enquanto o Octavius conversa com as garras, as luzes ficam trocando de branco para vermelho, mostrando que são os dois conversando dentro da sua cabeça. Aqui na cena no hospital, quando eles estão tentando fazer uma cirurgia para tirar as garras do Octavius, que ainda está vivo, as garras começam a atacar e matar os médicos ali, tá justamente utilizando a cor vermelha nas garras, mostrando que não é o Octavius que está fazendo tudo isso. Um detalhe legal é que um desses cirurgiões, o Sam Raimi, chamou um outro diretor para participar dessa cena, que é o diretor John Landis, que fez o filme Um Príncipe em Nova York. Alguém entende de serralheria? Octavius foge até um pier abandonado e então vemos o JJ Jameson fazendo uma piada com o nome do personagem. O sujeito se chama Otto Octavius e tem 8 membros. Onde já se viu isso? Essa mesma piada aqui foi a qual o Peter, o Ned e a MJ começam a dar risada depois que ele conta o seu nome pra eles em No Way Home. Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Dr. Otto Octavius. Não, é sério, qual é o seu nome de verdade? Então temos o irmão do Sam Raimi aparecendo mais uma vez aqui como o assistente do JJ Jameson, o Ted Raimi. Ele acaba sugerindo o nome do Doutor Estranho. Povo científico. Porcaria. Doutor Estranho. O nome é bom, mas já existe. Fazendo assim mais uma referência ao Doutor Estranho. Tanto que esse aqui é um dos personagens favoritos do Sam Raimi nos quadrinhos, que talvez seja esse o motivo que ele aceitou fazer Doutor Estranho 2. O Peter aparece e é demitido por não ter tirado foto do Octavius, mas é recontratado novamente para tirar foto da festa de casamento do filho do JJ Jameson. E ele ainda por cima pede para ser pago adiantado. Pode me pagar adiantado? É sério? Vemos Octavius falando com as suas garras e ele diz que monstruosidades devem ir para o fundo do rio. Que é justamente o que acontece no final do filme. Aqui o Octavius está sendo manipulado pelas garras que o convence de assaltar um banco e reconstruir o projeto ainda maior. Podemos reconstruir, aumentar o campo de contenção, torná-lo maior e mais forte. Ele então vai assaltar um banco, o mesmo banco em que a Tia May e o Peter estavam lá tentando fazer um refinanciamento da casa da Tia May. Aqui nessa cena, a Tia May diz que está dando aulas de piano. Eu estou dando aula de piano de novo. Está? E isso mostra o porquê que o Peter, no terceiro filme, toca tão bem piano. Peter? É pra você. Perceba que quando o Octavius arranca a porta do banco e joga pra cima do Peter e da Tia May, tinha 2 cadeiras atrás deles, nas quais essas cadeiras simplesmente sumiram. Segura o troco! O Peter foge e aparece como um Homem-Aranha e que no meio dessa luta seus poderes voltam a falhar novamente. Essa não! Vai logo! O Octavius pega a Tia May, sobe até um prédio e acaba soltando ela quando tenta fugir. E aí que o Peter aparece como o Homem-Aranha e salva a Tia May, deixando ela pendurada pelo guarda-chuva. Tanto que nessa cena aqui é uma cena onde temos a participação especial do Stan Lee nível Flash. Piscou, perdeu. Isso porque temos uma cena deletada do filme, que é justamente a participação do Stan Lee falando uma frase. Spider-Man stole that kid's sneakers. Oh, sneakers.
E perceba nessa cena aqui uma coisa engraçada. O Octavius, antes de subir no prédio, ele está segurando 2 sacos de dinheiro nas suas mãos. Ele sobe no prédio, luta contra o Peter Parker e esses sacos somem. Não tá nem nas mãos do Octavius, muito menos nas suas garras. E depois, quando ele está fugindo no final dessa luta, os sacos aparecem magicamente nas garras do Octavius. O Peter salva a Tia May e vai até então uma festa do filho do JJ Jameson, aonde não consegue comer nenhum docinho, coitado. A Mary Jane então desce as escadas com o seu novo namorado e perceba um erro aqui de figurantes. Quando ela tá descendo as escadas de longe, dá pra ver só um casal nas escadas. Quando mostra ela mais de perto, simplesmente brotou uma galera ali naquelas escadas para bater palma pros dois. A Mary Jane então desabafa pro Peter, reclamando que ele nunca está presente na sua vida. E o Peter simplesmente não fala nada. Ele não pode falar o porquê que ele não está presente na vida dela. Depois de todos esses anos, ele não é nada além de um lugar vazio. É então que o namorado da Mary Jane diz que eles decidiram se casar e estão noivos. Logo depois, já chega o Harry Osborn e desconta toda a sua raiva no Peter. Ah, fala! Não é, irmão? A gente tem que aqui dizer parabéns Peter Parker por conseguir ser uma pessoa tão controladora de sentimentos. Porque olha, apanhar emocionalmente, apanhar romanticamente e apanhar fisicamente, tudo em menos de alguns minutos não é pra qualquer um aguentar. Acorda! Acorda e tira algumas fotos! Tanto que, ao voltar para sua casa como Homem-Aranha, o Peter Parker perde novamente os seus poderes, caindo agora num beco. É então que o Peter tenta escalar as paredes igual fez quando ganhou seus poderes no primeiro filme. Só que aqui dá errado. Ele vai pra casa e vê então um jornal dizendo que o Homem-Aranha roubou o banco junto com o Octavius. Pois é, o JJ Jameson lançando as fake news aí desde sempre. Em seguida, o Peter decide ir ao médico para entender o que tá acontecendo com ele. É então que o médico diz pro Peter que quando não sabemos quem somos, as nossas almas desaparecem. Que loucura não saber quem você é. Sua alma desaparece. E ele termina concluindo que o Peter sempre tem uma escolha. Sempre tem uma escolha. E aí então que o Peter decide não ser mais o Homem-Aranha e ser apenas o Peter Parker, deixando o tio Ben lá do além completamente triste. Eu sou só o Peter Parker, não serei o Homem-Aranha. É nesse momento que o Peter Parker joga o traje do Aranha num lixo, imitando perfeitamente a capa dos quadrinhos The Amazing Spider-Man número 50. O detalhe é que em Homem-Aranha No Way Home, o Norman Osborn, quando chega no universo do Homem-Aranha do MCU principal, do Tom Holland, ele deixa a mesma forma o traje do Duende Verde ali no lixão também. Percebemos que o Peter volta a utilizar óculos novamente, porque ao recusar os seus poderes de Homem-Aranha, ele também acabou perdendo seus poderes e precisa do óculos novamente. Peter então vive uma vida comum, vai à faculdade, tira notas boas e acaba vendo uma perseguição de bandidos com a polícia atrás dos caras e simplesmente decide não fazer nada. E nessa cena aqui tá tocando a incrível música famosa de Sessão da Tarde, Raindrops Keep Falling on My Head, do B.J. Thomas. E consegue ir à peça de teatro da Mary Jane pela primeira vez. Tanto que, durante esses takes aqui, temos uma cena deletada, onde o Peter Parker faz um desenho nos cadernos durante a aula do Dr. Connors, e ele desenha um rosto igualzinho, o metade rosto Peter Parker, metade rosto Homem-Aranha, igual nos quadrinhos do Homem-Aranha. Peter então decide chamar a Mary Jane para jantar. Ela diz que já está noiva e que é tarde demais agora para o Peter Parker. Você quer comida chinesa? Peter, eu vou me casar. Peter insiste e fala para ela pensar em recomeçar a história com ele. Só que ela diz que já é tarde demais. Recomeçar o quê? Recomeçar algo que nunca começou? Nossa, doeu. Nunca começamos, não podemos recomeçar o que nunca começamos. Eu não acho tão simples assim. E um cara entrega a roupa do Homem-Aranha pro JJ Jameson por apenas $100, na moral. Então dou 100. Senhorita deu dinheiro e uma caixa de sabão em pó pra ele. Tanto que temos uma cena do JJ Jameson utilizando o traje do Homem-Aranha dentro da sua sala. E nessa cena deletada ainda por cima tem um erro grotesco em que a persiana da sala do cara fica por fora da sala. Sim, é os outros que controlam o que pode ver e o que não pode ver, não é a pessoa que tá dentro da sala. Então o JJ Jameson lança um novo jornal com o título Spider-Man No More, igual The Amazing Spider-Man número 50. É então que o Peter vê uma pessoa sendo espancada e assaltada num beco e decide não fazer nada novamente. Tanto que temos um take meio esquisito aqui agora, que é o Peter andando na rua e simplesmente várias mulheres, uou, dando sorrisinhos pro cara.
sem ele fazer simplesmente nada. Isso porque nos quadrinhos o Peter Parker é mó pegador e todas as mulheres gostam do cara sem ele precisar fazer literalmente nada. Peter então decide contar a verdade para a tia May. Ele conta que ele se sente o culpado pela morte do tio Ben porque ele deixou o bandido escapar. Eu sou o responsável. Podia ter parado ele, mas eu queria vingança. E esse bandido assaltou o carro, tio Ben disse não e acabou levando o tiro. E a tia May acaba subindo as escadas triste. Então vemos Dr. Octavius terminando a sua máquina muito maior e potente dessa vez, e que agora ele só precisa do trídeo e vai atrás do Harry Osborn para pedir mais. Harry então faz uma proposta para Octavius de: me traz o Homem-Aranha que eu te entrego o trídeo. Ele diz até mesmo para procurar o Peter Parker porque ele deve saber aonde que o Homem-Aranha está. Peter Parker, faça eu dizer onde ele está. O Peter então vê através do jornal do Clarim Diário que a criminalidade subiu 75% sem o Homem-Aranha. Pois é, quando o cara tá salvando a cidade, falam mal. Quando não tá, falam mal. Logo em seguida, o Peter vê um prédio em chamas e ele decide entrar lá dentro e salvar uma criança que estava presa, exatamente replicando a mesma cena do primeiro filme, só que aqui sem poderes. Tanto que ele acaba descobrindo que uma outra pessoa acabou morrendo queimada lá dentro e ele não pôde salvá-la. O pobre coitado ficou preso no quarto andar. Não sobreviveu. É nesse momento que o Peter fica confuso com o que ele faz da sua vida. Ele se sente culpado por não ter os poderes do Homem-Aranha e decidir não ser o Homem-Aranha e salvar pessoas que precisam serem salvas, e ao mesmo tempo ele se sente culpado de não poder ter uma vida normal como Peter Parker ao lado da Mary Jane. Eu não devo ter aquilo que eu quero ter. Nessa cena, a Úrsula chega e oferece um pedaço de cookie de bolo pro Peter Parker, e enquanto eles estão comendo, a gente consegue ver ali uma outra foto da Mary Jane no espelho, a mesma foto que ele tirou dela no primeiro filme. A gente também consegue ver um porta-retrato, tanto do tio Ben, da tia May e da Mary Jane na cabeceira do Peter. A Úrsula diz que tem um recado pro Peter da tia May. É aí que Peter decide ir visitá-la e descobre que ela tá se mudando de casa, já que ela não consegue pagar a hipoteca da casa. Tia May diz pro Peter que ele foi muito corajoso em contar a verdade pra ela. Você foi muito corajoso me contando a verdade. Então o Henry, o vizinho, pergunta pra Tia May sobre o Homem-Aranha, se o Peter sabe o que aconteceu com ele. Aqui temos uma conversa bem interessante com a Tia May, onde dá muito na cara em que ela sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha, já que ela diz que todos nós temos um herói dentro da gente. Cara, ficou muito na cara, mas não ficou tão na cara. Eu acredito que exista um herói em todos nós. Ela diz que às vezes precisamos desistir do que mais queremos. Tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos. Para nos tornarmos um herói, até mesmo os nossos maiores sonhos. Até de nossos sonhos. É nesse momento que o Peter então decide voltar a ser o Homem-Aranha. E ele decide saltar dos prédios igual ele fez no primeiro filme, só que dessa vez dando totalmente errado. Nessa cena aqui, ele machuca feio as costas, falando que, ai, minhas costas, minhas costas. Temos diversas referências pra isso aqui. Me quebrei. Uma delas é que o ator quase perdeu o Homem-Aranha 2 por causa que machucou suas costas gravemente antes das gravações começarem. A outra é uma referência em No Way Home, onde o personagem ainda continua com essas dores nas costas. Tudo bem aí? Ai, minhas costas estão travadas de tanto balançar. É aí que o noivo da Mary Jane pergunta pra ela se ela não quer convidar o Peter Parker, já que é um melhor amigo dela, e ela diz que ele é apenas um idiotazinho. Pesado. Peter Parker? Ele é só um idiotazinho. Ela beija o seu noivo pra ver se ela realmente quer sentir alguma coisa, pra ver se, né, não sente nada. Não. É então que a Mary Jane decide ir até a cafeteria, chamar o Peter Parker pra uma conversa e contar tudo a verdade pra ele. Porém, o Peter interrompe ela antes que ela acabe dizendo muitas coisas. E ele diz que ele não sente nada por ela e que não pode ficar com ela. Achei que podia ficar com você, Mary Jane, mas não posso. E é nesse momento que ele mente pra ela, dizendo que ele não a ama. Ela então pede uma prova para beijá-lo. Você me ama ou não? Não. Aqui a gente também mesmo consegue ver outra prova que o Peter Parker é pobre e não tem nem dinheiro para comprar um óculos novo. Até porque ele simplesmente amarrou seu óculos ali com um silver tape também. E é nesse momento que temos o Octavius jogando um carro em cima do Peter Parker e da Mary Jane. Eu tenho muitas coisas para falar sobre essa cena aqui. Primeiro, se o Octavius estava atrás do Peter Parker para que ele pudesse contar aonde está o Homem-Aranha, por que ele iria arremessar um carro no Peter Parker que, cara, na moral, ia matar o garoto? Como que ele ia saber aonde que o Homem-Aranha tava? Não ia, né? Quero achar seu amigo, o Homem-Aranha.
Aqui o outro detalhe é que os poderes do Homem-Aranha voltaram exatamente no momento em que ele precisava salvar a pessoa que ele mais ama na sua vida, a Mary Jane. E um outro detalhe é um erro, que quando ele tá pegando a Mary Jane pra cair com ela, pro carro não acertar eles, num take a cadeira tá caindo, no outro a cadeira ficou imóvel. O Octavius fala pro Peter pedir ao Homem-Aranha para encontrar com ele. Que me encontre na torre da Zona Oeste às 3 horas. Ele então sequestra a Mary Jane e joga o Peter na parede, caindo embaixo de diversos escombros. O Peter levanta dos escombros, ele vai pôr o seu óculos e perceba que agora os seus poderes voltaram e temos a cena embaçada dentro dos óculos e por fora tudo normal, fazendo uma referência para o primeiro filme que acontece exatamente igual. É então que o Peter rouba a sua roupa novamente do JJ Jameson, deixando um bilhete para ele igual nos quadrinhos do Homem-Aranha, o seu amigão da vizinhança. É aí que o Clarim Diário publica que o Homem-Aranha voltou sem uma foto do Homem-Aranha na capa. Isso porque o Peter Parker já não estava mais trabalhando para o JJ Jameson, estava demitido, já que ele não estava mais tirando foto do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha não estava mais existindo. É aí que o Peter vai atrás do Octavius e lutam em cima de um prédio e acabam caindo depois em cima de um trem. Nessa luta aqui eu queria deixar um detalhe aqui, que, tipo assim, a gente deixa passar despercebido porque é um filme de super-herói, mas que se realmente fosse levar em consideração o poder do Homem-Aranha, essa luta teria durado apenas um soco. Porque veja bem, cara, o Peter tem uma força sobre-humana, ele consegue aguentar mais de 10 toneladas tranquilamente. Então você pensa que o Dr. Octavius é apenas um humano normal, com garras de metal nas suas costas. O corpo dele continua sendo de um humano normal, igual a gente. Um soco do Peter Parker, que consegue aguentar 14 toneladas, um soco desmaiaria o Octavius. Eles caem em cima do trem e temos a famosa cena do trem. Quando temos a cena que o Octavius joga o Peter para dentro do trem e o Peter acaba girando em um dos postes, perceba que é um boneco de CGI. Até aí, legal, o CGI tá bem feito nesse filme. Só que temos um detalhe, o boneco simplesmente passa por dentro do corpo de uma mulher. A sorte é que é extremamente rápido, e você só vai perceber isso aqui em câmera lenta. Dr. Octavius bate no motorista, arrebenta o acelerador e o freio do trem, deixando o trem na máxima velocidade sem ter como pará-lo. É aí que o Peter percebe que o trem vai cair no rio e ele vai parar esse trem daquela cena mais clássica impossível, que vários e vários filmes fazem referência a essa cena até hoje. Nessa cena aqui do Peter parando o trem, perceba que o seu traje rasga no braço. Depois o rasgo some, depois o rasgo volta, depois o rasgo some e fica por isso mesmo. Ele consegue parar o trem, ele acaba desmaiando e a galera salva ele colocando ele dentro do trem, só que sem a sua máscara. O Peter acorda, fica assustado e então chega duas crianças. E essas crianças são os irmãos do Tobey Maguire na vida real que devolvem para ele a sua máscara. Encontramos uma coisa. Dr. Octavius volta e pega o Peter Parker e leva ele até o Harry Osborn. E perceba que quando Octavius pega o Peter no trem para levar pro Harry, a máscara do Homem-Aranha está perfeita, limpa e maravilhosa. Sendo que durante a luta, ele teve a sua máscara queimada e ficou toda suja de preto. Na mesa do Harry, ao lado das bebidas, a gente consegue ver uma foto dele com o seu pai junto. Harry pega a adaga para matar o Homem-Aranha, tira a máscara e então ele entra em choque ao descobrir que é o seu melhor amigo Peter Parker. Peter diz que o Octavius pegou a Mary Jane e que vai matá-la e precisa salvá-la. Ele vai de encontro ao Octavius, porém quando ele chega, a máquina já estava em funcionamento, ligada e acumulando cada vez mais energia. Eles lutam, Mary Jane é quase sugada, porém o Homem-Aranha salva ela no último segundo. Octavius segura o Peter, vai quase matar o Peter Parker, só que ele levanta os cabos de energia da máquina em cima da hora e acaba sendo eletrocutado novamente o Dr. Octavius. Peter aproveita para puxar todos os cabos de energia para desligar a máquina, só que ela já estava tão potente que ela não desligou mais. Com isso, ela começa a puxar todos os tipos de metal em direção a ela. É nesse momento que o Peter Parker tira a sua máscara e convence o Dr. Octavius a desistir e a destruir essa máquina. Temos que destruir aquilo. E ele utiliza as mesmas palavras que a Tia May fez o Peter voltar a decidir a ser o Homem-Aranha novamente. E desistir daquilo que mais queremos, até de nossos sonhos. E desistir daquilo que mais queremos, até de nossos sonhos. Octavius volta ao controle das garras e se afunda embaixo no rio,
com a sua máquina, com as suas garras e com ele junto. Da mesma forma que ele disse no começo do filme. Monstruosidades devem ir para o fundo do rio, junto comigo. Nesse momento, a Mary Jane vê que o Homem-Aranha é o Peter Parker. E o Peter diz pra ela que é por isso que eles não podem ficar juntos e ainda completa dizendo que a ama. Se a gente morrer, Você me ama. eu amo. O Peter salva a Mary Jane de morrer junto com os destroços no meio do rio. Peter diz pra Mary Jane que ele sempre vai ser o Homem-Aranha e é por isso que eles não podem ficar juntos. Então sabe que não podemos ficar juntos. Eu vou ser sempre o Homem-Aranha. É nesse momento que o noivo da Mary Jane, o John, chega ali correndo em direção a ela e perceba um detalhe. Até o JJ Jameson foi ver como que a Mary Jane estava porque ele aparece ali no cantinho da tela. Harry, nesse momento, lá na sua mansão, ouve o Duende Verde chamando por ele ali no espelho da sua casa. E ele então conversa com o espírito do Duende Verde do seu pai no espelho. Você sempre será fraco até assumir o controle. Quando ele vai jogar a adaga no espelho para quebrar ele, por 1 milésimo, vemos o rosto do Harry antes de quebrar o vidro. É nesse momento que ele descobre a base secreta do Duende Verde dentro da mansão e vê diversas bombas do Duende Verde, vários planadores. Tanto um novo que estava sendo construído, que é o que o Harry vai utilizar no terceiro filme. No dia seguinte, no casamento da Mary Jane, Harry Osborn está lá. Só que dessa vez com a gravata verde, dizendo que ali naquele momento ele se tornou o novo Duende Verde. Mary Jane então dá um bolo no dia do casamento. Ela então corre até o apartamento do Peter Parker, que chega lá de vestido de noiva, falando que não é o Peter quem decide se ela vai ficar com ele ou não, e que ela decide arriscar e ficar com ele mesmo sendo o Homem-Aranha. Sei que vou correr riscos, mas quero enfrentá-los com você. No final dessa cena, Peter escuta barulhos de carro da polícia e o filme termina com o Homem-Aranha se balançando com as suas teias no meio de Nova York em busca de capturar mais bandidos. Esse filme termina de uma forma perfeita, concluindo o filme, fechando no rosto da Mary Jane, da mesma forma que começou. Que filme maravilhoso! Fala aí embaixo a sua cena favorita desse filme, compartilha pra todo mundo pra assistir esse vídeo aqui junto com a gente também. E não esquece de se inscrever no canal, porque semana que vem vai ter o vídeo de Homem-Aranha 3. Até o próximo vídeo e